O corpo contemporâneo é um corpo empresa. Ele precisa funcionar, render, aparecer. Não basta ser saudável, precisa ser belo. Não basta ser belo, precisa ser desejável. Seja bem-vindo ao nosso canal, à nossa aula, nosso percurso analítico, nosso percurso psicanalítico, Análise do Mundo, Mundo e Análise, aqui no canal Psicanálise do Mundo. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atuo em Porto Alegre, estou nesse percurso há mais de 30 anos e este canal nasceu com a ideia, né, com o desafio, o projeto, é um projeto de transformar aulas de um percurso analítico com a temática psicanálise do contemporâneo ou no mundo contemporâneo, transformar estas aulas escritas em aulas transmitidas no canal aqui no YouTube, e este é o canal. Então, se você quer acompanhar essas aulas, nós estamos na 11ª aula, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante. Nosso canal agora na 11ª aula está começando, né? E a ideia é que ele seja apresentado a mais pessoas, né? A mais interessados. Então, nisso você pode ajudar, inscrevendo-se no canal, também deixando seu like no final e compartilhando com pessoas interessadas também, estudantes de psicanálise, enfim, pessoas que queiram estudar sobre o mundo contemporâneo na visão psicanalítica. E o tema desta aula, né, da 11ª aula e da 12ª, é o corpo sob o império do gozo. Lá no anúncio do vídeo, na capa, né, ali está o corpo e o prazer, mas o termo técnico que eu quero falar mesmo é o gozo. O gozo é além do prazer, é o prazer do prazer. Freud, ele usava o termo, né, escreveu uma obra além do princípio do prazer. Lacan, ele também aprofundou este conceito. E autores mais novos, né, pós-freudianos e pós-lacanianos também exploram bastante este conceito. E eu quero então começar numa introdução aqui falando sobre o cansaço como sintoma da liberdade perdida. Vivemos uma época em que o corpo foi capturado pela lógica da performance. Somos convidados, ou melhor, somos coagidos a mostrar, render, produzir, provar o tempo todo. Nós precisamos nos provar o tempo todo. As redes sociais, o trabalho, a sexualidade, até o lazer, tudo parece atravessado pela exigência de mostrar resultados. O mundo da performance promete liberdade, mas o que entrega é cansaço. Byung-Chul Han, ele, que é um dos autores usados aqui no percurso bastante, Freud, Lacan, Byung-Chul Han, Bauman e outros também, mas esses principalmente são bastante usados aqui como base teórica do nosso percurso. Ele diz: a liberdade não é fazer tudo, é poder não fazer. E esta frase, essa declaração, parece simples, mas é profundamente subversiva, porque o verdadeiro poder não está em poder tudo, mas em poder parar, poder respirar, em poder dizer não. É livre quem pode dizer não. E eu quero propor então nessas duas aulas uma reflexão psicanalítica sobre esse corpo cansado, vitrine de gozo que perdeu a alma. E meu primeiro caminho, a minha primeira elaboração então é o corpo no regime de performance. O que isso significa? O corpo contemporâneo é um corpo empresa, e assim foi que eu abri o vídeo. Ele precisa funcionar, render, aparecer. Não basta ser saudável, precisa ser belo. Não basta ser belo, precisa ser desejável. E Byung-Chul Han, na obra Sociedade do Cansaço, que é de 2010, ele diz: o sujeito do desempenho é ao mesmo tempo senhor e escravo de si mesmo. E este é o drama. Não há mais somente um patrão externo, um patrão fora. O comando vem de dentro. O sujeito virou o próprio fiscal do seu corpo. E quando tudo vira performance, o corpo deixa de ser lugar de experiência e vira palco.
o corpo se torna a vitrine e a alma, né, a equipe de apoio, os bastidores que movem tudo isso. Então, vamos pensar o seguinte: o que acontece com o desejo quando o corpo é apenas imagem? Ele se torna ansioso, fragmentado e exausto, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer, né, o que acontece e como o sujeito contemporâneo vê o seu corpo diante do espelho do mundo? Será que ele se vê, né, como alguém que se aceita? Ele sente desejo, vergonha, pressão, busca. O que ele sente, né? O que ele sente? O que o faz se mover no mundo como alguém? Que significado ele dá a si mesmo? Em segundo lugar, eu quero apresentar o gozo como dever, o prazer transformado em obrigação. Lacan dizia que o discurso capitalista inverteu a proibição. Se antes o superior dizia não gozarás, agora ele diz deves gozar. E Zizek, né, comenta essa virada com ironia quando ele diz: hoje o mandamento é goza, produz, mostra-te feliz. E o prazer então virou um dever. Nós precisamos ser felizes, sexuais, autênticos e ainda postar tudo com boa iluminação, com um bom som. Esse é o imperativo. O prazer virou um dever, tudo virou um dever. Nós precisamos ser felizes, precisamos ser sexuais, autênticos, ainda postar tudo com boa iluminação, com nenhum ruído, né, como tem agora, por exemplo, no vídeo, com nenhum ruído, e tem que haver uma boa iluminação para tudo, como se o eu estivesse num palco, como se nós, como sujeitos, estivesse sempre num palco debaixo de holofotes, sendo vistos no desejo de sermos aplaudidos pelo outro. Mas há algo cruel nisso, muito cruel. Quando o gozo vira obrigação, o prazer desaparece. A alegria se torna performance e o corpo instrumento de autoexploração. Mas a psicanálise nos lembra, e a psicanálise é fundamental, porque a psicanálise, a gente vem dizendo aqui no percurso, a psicanálise é o momento do silêncio, é o momento do confronto do eu, né? É o momento onde as luzes se apagam, né? E o sujeito ele fica fora dessa agitação, né? Das luzes e das telas. Então a psicanálise nos lembra que o gozo não se comanda, ele escapa. E é preciso que ele escape para continuar, né? A vida precisa continuar. Então o gozo não se comanda, não se aprisiona, né? Não se pode dominar o gozo, ele escapa, porque é ele que vai dar sentido, né? A tudo que acontece com o próprio sujeito, né? Então a pergunta é como o dever de ser feliz e desejável produz sofrimento. Que formas de gozo escolhem esse sofrimento? Por que esta obrigação de ser feliz, essa busca de felicidade, de satisfação, de exposição, por que ela não traz o fim do sofrimento, antes produz mais sofrimento, né? E que formas de gozo escondem esse sofrimento? Por que o sujeito ainda sofre? Porque apesar de toda essa busca, né, de transformar o prazer em obrigação, não trouxe realmente o prazer. E aí é que vem o meu terceiro
caminho aqui nesta aula, que é a psicanálise e o direito de não fazer. Freud, em O Mal-Estar da Civilização, obra de 2030, não, de 1930, né? Já estou adiantado, já estou colocando Freud lá no futuro. Obra de 1930, ele já percebia que o excesso de exigência produz culpa. Lacan, né, e depois Alain Miller, eles aprofundam, dizendo que o sujeito que tenta gozar demais se esvazia. E Miller, inclusive, ele traz um aprofundamento nisso quando ele diz que a análise ensina a renunciar ao gozo em excesso e a suportar o desejo. Porque o sujeito, na verdade, ele não vai encontrar aquilo que o complete. Não há um ser humano, né, totalmente, digamos assim, satisfeito, feliz, completo. Não há um corpo que busque este gozo, né, que busque essa perfeição e que diga, chega, já estou completo. Não há. Não há. Se você vir, né, as pessoas que buscam o gozo, que buscam o prazer, que buscam, né, essa completude em algum movimento, em algum palco, em likes, em validações, em aprovações, em acontecimentos. Neste que Zeke diz, né, hoje o mandamento é goza, produz, mostra-te feliz, ou desse super-eu contemporâneo da era digital que diz, deves gozar, desse super-eu também que cobra, né, por que você não é feliz, totalmente feliz, por que você não encontra, como diria, né, a espiritualidade oriental, não encontra em vida o nirvana, não se completa em vida, não encontra a plenitude em vida. Só que acontece o movimento ao contrário, como bem elaborou Miller, e isso a análise traz, a psicanálise declara isso, né? Ela mostra isso, que o gozo em excesso, ele na verdade, ele mata, né? Ele mata é pulsão de morte, né? Ele leva ao, digamos assim, ao esvaziamento, na verdade, não à completude, né? Ele leva ao esvaziamento e não à completude. Então, a escuta analítica, ela restitui ao sujeito o direito de não render, de não corresponder, de não mostrar. Porque na sessão, na análise, ao contrário de terapias contemporâneas, né, terapias da era digital, terapias desse super-eu que manda goza, que manda complete-se, que manda seja feliz, né? Não sofra. Ao contrário disso tudo, a escuta analítica, ela vai restituir ao sujeito o direito de não render, de não corresponder, de não mostrar, porque ela devolve o valor do intervalo. Porque, como eu estava dizendo, né, a análise, ao contrário de outras elaborações terapêuticas, ela não vai dar caminhos de sucesso. Ela não vai exigir o sucesso do analisando, né, do sujeito. Muito pelo contrário, ela vai ser a oportunidade do silêncio, né, da palavra, das coisas a dizer, das coisas a falar. Ela vai dar lugar ao inconsciente para que o inconsciente fale. Porque, na verdade, o inconsciente, ele tenta ser silenciado, né,
tantas exigências de um super-eu já que não diz não, né? Negativamente, mas só positivamente. Seja, aconteça, brilhe, mostra-te, divulga-te, esteja na cena. E a escuta analítica, ela vai fazer exatamente isso, escutar o sujeito. Ela vai dar voz ao sujeito. Então, na análise, às vezes, o gesto mais humano é o silêncio. A pausa, né, quando o analista ele fica em silêncio, o paciente, né, o analisando, também fica em silêncio, e qualquer um dos dois pode dizer simplesmente, eu não sei. Eu não sei. Então, a análise, este momento onde o sujeito está completo consigo mesmo, porque ele não está completo não no sentido de que ele está se entendendo, não é isso, mas justamente ele está ali por não se compreender, né, em busca de uma elaboração, de uma compreensão. E o analista, ele na ética da psicanálise, como Lacan fez uma grande, talvez assim uma declaração muito sublime, né, na obra da ética da psicanálise. Ele levou a psicanálise, então, a análise a uma altura, né, digamos assim, uma grandeza extraordinária, sublime, talvez seja a palavra. Então, o analista, ele também, ele confrontado por este movimento, talvez de ser um personagem, ele precisa, na sessão da análise, dar esse lugar de personagem ao sujeito que está ali, né? Mas aquele sujeito não está diante de uma tela, diante de uma multidão para o validar, mas ele vai estar ali com o seu inconsciente para elaborar. E é ali que o mundo desse sujeito ganha significado. Então, pense em um sujeito que conseguiu, depois de uma sessão, né, de análise, chegar a seguinte declaração: não quero mais agradar. Não. Não preciso mais agradar. Porque então ele vai poder agradar aquele outro, né, que realmente importa, que faz parte da sua troca, do seu contexto. O que mudou em sua posição subjetiva, então? O que significa clinicamente não fazer? Será que é desaparecer? Será que é se tornar irrelevante? Será que é desistir de buscar ser feliz? Será que é desistir de acontecer, de ser validado? Ou será que a partir de agora, então, esses movimentos ele vai fazer não mais como um dever, como uma obrigação, mas como parte, né, da sua construção, da sua visão de vida e do seu movimento de vida, do próprio gozo, né, e do desejo que não produz só alegria, mas alegria e sofrimento. E tá tudo bem. Essa foi a primeira parte, então, da nossa aula, 11ª aula. Hoje, o corpo, né, diante do império do gozo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você você pode, além de
se inscrever no canal, deixar o like, mas também você pode comentar, quem sabe completar algum conceito mal elaborado, alguma frase, alguma coisa, né, que você pode contribuir aqui na aula. Deixe seu comentário que eu prometo interagir com vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, até a próxima aula.